E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo ou não? E aí, pessoal? Sétimo, é nóis. Pessoal, hoje nós vamos estar fazendo uma aulinha de revisão, tá? Uma revisão do conteúdo que a gente viu nessas duas aulas digitais que a gente teve até agora, tá? Nós vamos falar um pouco do Império Bizantino e nós vamos também estar vendo agora, nós vamos também estar vendo o conteúdo da última aula, que foi dos povos árabes, tá? Então, é uma revisãozinha. Eu mandei para vocês, vocês vão poder estar retirando lá na escola, depois do feriado, se eu não me engano, o material, tá? É uma ficha avaliativa. Vocês vão estar fazendo essas atividades aí, baseando-se nessas nossas aulas digitais, tá? Vocês vão estar podendo usar o livro de vocês também para estar realizando isso aí. Lembrando que esse conteúdo que a gente estudou, ele vai da página, o Império Bizantino, ele vai da 68, tá? Ele vai da 68 e até o Império Bizantino até a 74. E a civilização árabe vai da 75, tá? Da página 75 até a página 85, tá? Na 86 tem um complementozinho bem bacana também, vocês podem estar olhando lá, tá? Então hoje a aula não vai ser comprida, ela vai ser curta, tá? E a gente vai estar vendo só as partes mais importantes aí da civilização bizantina e dos povos árabes. Lembra que a gente tinha estudado 2 slides que eu preparei para vocês? Eu vou estar compartilhando agora na tela de vocês, tá? Para a gente estar vendo isso. Enquanto isso, pessoal, peguem o livro de vocês aí, então, rapidão, lá na página 70, para a gente poder ir acompanhando junto aí, fazendo uma leitura junto dessa revisão que a gente vai estar vendo hoje, beleza? Tá? Página 70. Só pegar aí o livro, já estou com o meu aqui em mãos, tá? Peguem um de vocês aí, tá? Para a gente estar vendo aí sobre a civilização árabe, a civilização bizantina e logo depois a civilização árabe, beleza? O Império Bizantino, tá, pessoal? O Império Bizantino, ele fica no atual, hoje ele se encontra em Istambul, né, na atual Turquia, tá? Era um vasto império, tá? Enquanto a Europa vivia, já estava na Idade Média, né? A Europa, o Império, vamos falar assim, Roma, no caso, estava em decadência, o Império Bizantino ele ainda estava florescendo. Quando os povos bárbaros invadiram o Império Romano, o Império Bizantino ainda aguentou, se eu não me engano, por mais 1000 anos aí, tá? O Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, né? Cuja capital era Constantinopla, hoje no Istambul, atual Turquia, teve a sua origem em 395, quando o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em duas partes. Isso aí a gente tinha visto lá no sexto ano, eu tinha comentado isso com vocês, né? E ao contrário do Império do Oriente, que era Roma, né, a capital em Roma, resistiu aos ataques dos bárbaros. Sobreviveram um império independente até 1453, quando caiu sob o domínio dos turcos otomanos. Esse aí eu tinha falado para vocês, pessoal. O Império Romano do Oriente, pessoal, ele foi dominado pelos turcos otomanos, tá? E o Império Romano do Ocidente, ele acabou sendo dominado pelos povos bárbaros, tá? O auge do Império bizantino foi com um governador Justiniano, pessoal. Tá lá no livro de vocês, na página 71. Tá? Com ele que teve a expansão do Império Bizantino. Na verdade, o imperador Justiniano, ele tentou reconstruir o Império Romano, tá? Mas isso não deu certo, ele não teve sucesso nessa reconstrução. Mas ele construiu um grande império, tá? Ele realizou conquistas ali no norte da África, na Itália, numa parte da Itália e na Península Ibérica, tá? Tem isso aí no livro de vocês. Na página 71, tem um mapa lá de todo o território que ele conseguiu dominar, todo o território do Império Bizantino e todas as conquistas que ele conseguiu, tá? O governo dele também ficou famoso, pessoal, porque ele criou um código de leis, tá? Tá lá também no livro de vocês, na página 71, que era o Corpus Juris Civilis,
tá? É o Código Justiniano, tá? Tinha as leis, e também ele preservava as tradições romanas, tá? O Código Justiniano determinava que o imperador tinha poderes ilimitados e garantia sua posse dos grandes proprietários de terras e tornava inalienáveis, tá? No caso, não poderiam vender. E também toda a riqueza da igreja, ele também fazia esse controle aí, tá? O Império Bizantino também tem as esculturas, tem o uso do mosaico, tem bastante mosaico aí no livro de vocês, tá? A arquitetura tem um estilo bizantino, como a igreja da Santa Sofia, que é essa aqui, que tá para vocês, que era uma igreja cristã. Hoje ela faz parte de uma mesquita, atualmente, ela é uma mesquita dos árabes, tá? É uma mesquita da religião do Islã, que a gente vai estar vendo daqui a pouco, mas a gente já estudou, né? Outro fator importante, pessoal, do Império Bizantino foi a religião, tá? A religião. O cristianismo, como vimos, foi instituído como religião oficial do Império Romano desde 391, também adotado em Constantinopla. Grande parte da população se converteu, recebeu uma influência de diversas civilizações orientais, tá? Como a dos persas. Os bizantinos, pessoal, eles praticavam o cristianismo, tá? Mas com a divisão do Império Romano, ele acabou se afastando um pouco do Ocidente, tá? Da cultura ocidental. Surgiu também algumas discussões, alguns problemas com a Igreja de Roma, que acabou tendo o cisma do Oriente, que foi a divisão da Igreja, tá? A divisão do Império Romano gerou afastamento entre as igrejas do Oriente e do Ocidente, tá? Teve umas discordâncias entre elas. A Igreja de Constantinopla não admitia a coroação de Carlos Magno como imperador do Ocidente. O Papa se recusava a aceitar o comando do governo em Constantinopla, porque lembra que eu falei que Justiniano, ele mandava em tudo, em todos os territórios e até mesmo na igreja. Então, o Papa se recusava a aceitar esse comando. Tá? A língua também separava as duas igrejas, a latim do Ocidente, né? Algumas doutrinas e práticas religiosas também, desculpa, pessoal, práticas religiosas também deu esse problema, né? Então acabou tendo a divisão da Igreja Católica em 1054, quando ocorreu o cisma do Oriente, que foi a separação da Igreja Cristã católica, né? E a Igreja Cristã Ortodoxa, tá? Em Constantinopla, tá? Então nós temos o cisma do Oriente, isso aí a gente já viu lá na escola também, tá? Então, é bem interessante. Só para finalizar essa questão aqui da divisão da igreja ortodoxa, uma coisa interessante é que a igreja ortodoxa, ela não admitia adoração de imagens, tá? Ela era contra a adoração de imagens. Igual a igreja católica tem ainda adoração de imagens, a igreja ortodoxa, ela não tinha a adoração de imagens, tá? O Império Bizantino, pessoal, com o tempo ele ruiu também, né? Teve a crise do Império Bizantino. Vocês estão vendo aí, eu vou ler uma parte do livro aqui. Grande parte dos territórios conquistados por Justiniano foi perdida após os seus sucessivos ataques aos estrangeiros. Ele foi perdendo território com o passar do tempo. Constantinopla sofreu também inúmeros ataques de militares, de persas, de árabes. Também perdeu o controle do comércio do Oriente, do Ocidente. Ele também foi perdendo o controle. E ele acabou sendo alvo dos turcos, tá? Ele acabou sendo alvo dos turcos otomanos, que em 1453 foi dominado por eles, tá? Tem aí um slide falando sobre isso aí, tá? Os fatores da crise: disputa pelo poder, alto custo financeiro para apaziguar as guerras dos países vizinhos, a perda de importantes províncias para os árabes, como no Egito, na Síria, na Palestina, tá? E conflitos entre a igreja. Esse conflito também entre a igreja acabou afetando um pouco, tá? Porque a religião era uma coisa muito importante, ela acabava acalmando o povo, tá? E uma competição comercial com o Ocidente. Enfraquecido por esses fatores, o Império Bizantino teve a sua capital invadida e tomada pelos turcos em 1453 e chega ao fim da era do período bizantino. Beleza, pessoal? Uma revisãozinha rápida aí, então,
tá? Então, o conteúdo do Império Bizantino começa na 68 e termina na 74, beleza? Esse aí foi a revisão, então, para vocês aí do Império Bizantino, tá? Agora, pessoal, a gente vai estar vendo a civilização árabe, tá? Vocês podem pegar o livro de vocês lá na página 75. Opa, minha cadeira está baixando aqui. Vocês podem pegar o livro lá na página 75 para a gente estar vendo um pouco sobre a civilização árabe. Beleza, pessoal? Peguem lá. Eu preparei os slides também, tá? Da civilização árabe. Vou estar colocando aí para vocês aí, tá? Então, é uma aula de revisão. Então, a gente acabou de ver um pouco do Império Bizantino de forma rápida, né? Porque a gente já tinha estudado. E agora também a gente vai ver de forma rápida a civilização árabe, tá? A Península Arábica, onde predomina o clima árido e seco, desenvolveu a civilização árabe, tá? Os árabes foram muito importantes, pessoal, para a sociedade, tá? Eles desenvolveram muita coisa e eles eram grandes comerciantes. Todo árabe, ele é um grande comerciante. Tanto é que aqui a nossa região, que é uma região de fronteira, se a gente cruzar agora, o Paraguai está fechado, né? Mas todos já foram lá. Quando a gente vai no Paraguai, a maioria das lojas ali são o quê? São árabes, porque eles sabem ser grandes comerciantes. Os árabes, você vê, o cara tem uma lojinha pequenininha e tem uma caminhonete, tem uma BMW na frente. Eles sabem fazer dinheiro com o comércio, pessoal. E eles se espalharam pelo mundo, espalhando a sua cultura, a sua tradição, tá? Pelo mundo todo. E desenvolveram muita coisa aí também, tá? Então, olha lá. Origem do Estado Árabe. Foi na Península Arábica, um território de áreas de clima desértico, um clima extremamente quente e seco. Seus habitantes viviam em tribos, mas essas não eram unidas politicamente. Eram aproximadamente 300 tribos, tá? Dividido principalmente em beduínos. Quem eram os beduínos? Beduínos, pessoal, era o pessoal que vivia no deserto, tá? Eles viviam em caravanas. Uma coisa interessante aí que eu comentei na aula passada é que os povos árabes, como o livro falou, eles não eram unidos, não tinha uma centralização de poder. Essa centralização de poder só foi acontecer graças à origem de uma religião, que é o islamismo, tá? Que foi uma religião criada pelo profeta Maomé. A unificação dos povos árabes no século VII teve início por base da religião fundada pelo profeta Maomé. Tá? O islamismo, que é a religião deles, foi usada nas guerras santas, no jihad. Tem no livro de vocês aí essa guerra santa, o jihad. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. No livro de vocês, ele passa aí essa questão da guerra santa, do jihad. Deixa eu pegar aqui na página 79. Tá? Então, graças à religião, a Arábia ela conseguiu ser unificada e formar, então, o Estado Árabe, tá? Durante a época do islamismo, tá? Essa religião, o islamismo, pessoal, que também aí tem no livro de vocês aqui, na página 76, ela começou com Maomé, tá? Em 570 a 1632. Fundada do islamismo, uma religião muçulmana, tá? Maomé era membro de uma tribo coraxita, era de uma família pobre, nasceu em Meca e jovem começou a participar de caravanas. Isso aqui também eu falei para vocês, Maomé era de uma família pobre, mas ele tinha um tio que era muito rico, tá? E aí ele acabou vivendo com esse tio, trabalhando para esse tio, o tio dele morre, ele acaba se casando com a mulher do tio dele e, é claro, herdando toda a fortuna. Quando Maomé ganha muito dinheiro, pessoal, e fazendo as caravanas, ele acaba conhecendo, tendo contato com crenças religiosas, que é o judaísmo, tá? Que é dos judeus, do povo hebreu, o cristianismo, de Jesus Cristo, dos cristãos, né? E ambas essas duas religiões eram monoteístas. O que é isso? Acreditavam na existência de um único Deus. Então, Maomé, ele fez uma fusão dessas duas religiões aí, né? Tanto do judaísmo quanto do cristianismo, e criou a religião dele, o Islã, uma doutrina religiosa. Todo o ensinamento de Maomé
foi anexado em uma Bíblia que é chamada de Alcorão, tá? Para os muçulmanos, contém a palavra de Deus que é revelada a Maomé pelo arcanjo Gabriel, tá? O arcanjo Gabriel. As suas normas foram utilizadas para organizar o Estado teocrático muçulmano, um Estado que tem Deus, né? Um Estado de Deus à frente, tá? Tem 5 pilares a crença do islamismo, pessoal. Acreditar na existência de um único Deus, que no caso é Alá, Maomé ser o último grande profeta, tá? Fazer caridade, orar 5 vezes ao dia, tá? Sempre voltado em direção à Meca, jejuar no período do Ramadã e pelo menos uma vez na vida, se você tiver situação financeira favorável, você ir pelo menos uma vez na vida na cidade de Meca, que é essa aqui, que é onde tem o maior templo muçulmano, a maior mesquita do mundo. Gente, só para vocês terem uma noção, em Meca, para receber turista, eles acabam determinando uma quantia de pessoas que podem ir aí no período do Ramadã, tá? Eles determinam por país, tal mês vai ser o Brasil, tal mês é outro país, tal, porque senão todo mundo quer ir, e é uma religião que está crescendo muito, né? Então, eles vão determinando quais países têm um período para estar fazendo essa visita à Meca. Isso aí eu lembro que uma vez eu li num site que falava sobre essa questão aí, tá? O muçulmano, pessoal, é um termo usado para designar o seguidor do Islã, tá? O muçulmano é o cara que segue o Islã, que segue essa doutrina. A palavra muçulmano, ela deriva de muslim, que significa aquele que acredita no Islã e se submete a Alá, que no caso é o Deus dele, né? Na Europa, os muçulmanos ficaram conhecidos como sarracenos, tá? Ou mouros. Mas esses sarracenos é bem comum você pegar livro e você ver, os sarracenos invadiram, os sarracenos lutaram. Então, os sarracenos, no caso, são os muçulmanos, tá? Islamismo é um termo, o termo islamismo deriva do árabe, islam, tá? Que significa submissão total a Deus, tá? Pessoal, é bem interessante essa questão aí que eu falei também para vocês na aula passada sobre a civilização árabe, pessoal, que Maomé, ele cria essa religião, tá? Ele conhece o judaísmo, ele acaba conhecendo também o cristianismo e acaba fazendo uma religião que acaba unificando os povos árabes, tá? Então, a religião ela foi muito importante nesse processo de unificação, tá? Outra coisa interessante aí que eu falei para vocês da aula passada é que a cidade mais importante, uma das 2 cidades mais importantes na civilização árabe, na cultura islâmica, é Meca e Medina, tá? Lembra que eu falei para vocês que, agora acabei de falar que Maomé, ele conheceu o cristianismo? Maomé adotou muitas práticas do cristianismo. Esse período aí, o Ramadã, que eu estou falando para vocês aí, que é o período que eles acabam fazendo um jejum, é o período que Maomé ficou no deserto fazendo orações. É o mesmo também período que Jesus, pessoal, também ficou no deserto, que antecede a Páscoa. Então, tem muita coisa do cristianismo aí na religião do Islã. Outra coisa, Maomé, quando ele volta para a civilização árabe, ele vai lá em Meca, e lá em Meca tem essa caixinha preta aqui, que é a Kaaba, tá, pessoal? Até hoje ela tem. Só que antigamente a Kaaba, ela vivia cheia de esculturas, cheia de imagens, cheia de pedras, cheia de coisa que os árabes acabavam cultuando. Maomé entra aí em Meca e destrói todas essas imagens e fala que a partir de agora eles têm que não adorar a imagem, mas sim adorar ao Deus, ao único Deus verdadeiro. A religião, ela deixa de ser politeísta, que tem vários deuses, várias divindades, e ela se torna monoteísta, tendo apenas um Deus. E é interessante essa questão que ele vai até Meca e destrói tudo lá. Por quê? Porque ele viu que Jesus fez isso. Jesus, ele voltou a Jerusalém, e aí tem o templo lá, ele acaba entrando no templo, o que ele faz? Está na Bíblia, isso aí, quem é cristão sabe. Ele quebra tudo, porque estavam querendo fazer um comércio no templo, né? Então, Maomé adota a mesma uma prática semelhante aí
tá? Na Caaba, tá? Os muçulmanos, eles oram ao redor da Caaba, tá? Que é o templo deles, tá? Então, é bem interessante essa questão aí da cultura. Focando aqui, pessoal, que a civilização árabe, ela foi importante nesse contexto aí, porque ela levou um grande desenvolvimento para a sociedade. Como eu tinha falado, eu tinha prometido para vocês, no começo do ano, uma visita à mesquita, que tem aqui em Ponta Porã. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente não foi ainda, mas quando tudo isso passar, a gente vai, tá? Aí eu trouxe só umas fotos para vocês estar vendo. Essa é uma turma que eu levei. Essa mesquita, eu já falei para vocês que ela fica subindo lá na Pão de Mel. Aqui é o templo. Eu tinha comentado para vocês também que não tem bancos como as igrejas comuns, igreja normal que a gente tem aqui na nossa cidade, mas sim tapete. Eles levam tapete e eles acabam fazendo as suas orações nesses tapetes, tá? Aí a gente entrou descalço, porque não podia entrar descalçado, e ele acabou cedendo o tapete para a gente entrar lá para conhecer. Aí aqui tem alguns trechos do Alcorão, e aqui, pessoal, é a cidade de Meca, que é a grande mesquita, tá? Para finalizar, pessoal, nossa aula de hoje, eu quero lembrar aqui para vocês que os árabes contribuíram muito para a sociedade atual na qual nós vivemos, tá? O legado árabe pode ser observado em muitos outros campos, na arquitetura, se destacando na construção de grandes palácios ou mesquitas, tá? Também na literatura, um conto rico, cheio de sensualidade, de cores, de uma imaginação enorme, tá? Com várias fábulas, tá? Então, na literatura também eles se destacaram. Tem o texto deles, o livro, a obra mais conhecida deles é A Mil e Uma Noites, que reúne uma fábula que tem aventura, que hoje está em diversos países. Isso aí, vocês podem até procurar na internet, é bem legal, o conto da Mil e Uma Noites, tá? Os árabes também, eles se desenvolveram muito no descobrimento de substâncias químicas, tá? No descobrimento do álcool, do fósforo, da benzina, do mercúrio, do ácido sulfúrico, tá? E fora, além de eles desenvolverem, descobrirem essa substância, eles também faziam comércio, pessoal, com chineses, e eles trouxeram produtos chineses para a Europa, porque eles eram grandes comerciantes e acabou levando para o mundo, como o papel, como a pólvora, como a bússola, tá? Foram produtos chineses que eles acabavam vendendo e espalhando para a população. Tá? Isso aí vocês vão encontrar tudo lá no livro, na página 82. E para finalizar, na área da medicina, os árabes alcançaram um significativo avanço, principalmente na produção de medicamentos, tá? E desenvolvendo também tratamentos. Introduziram o uso da anestesia, pessoal. A anestesia foi coisa dos árabes, tá? Em cirurgia. Estabeleceram também alguns elementos da natureza, como algumas doenças contagiosas, como a varíola e a tuberculose, tá? Então, os árabes, eles foram super importantes para a sociedade. E, na matemática, eles também criaram o número zero, tá? O número zero, ele também é muito importante. Aí você fala, pô, professor, mas o número zero não vale nada, mas foi o que eu falei na aula passada. Se não existisse o número zero, nós não íamos conseguir o número 12 e o número 102. Hoje ainda, não íamos conseguir nem imaginar o mundo sem o zero, né? Como que você vai ser? O 12 para o 102, ele precisa de um zero ali no meio para se transformar em número 102. Então, e dentre outros aí, né, 106, 107, 120, o número zero, ele foi de extrema importância no algarismo, tá, pessoal? Então, é isso aí que eu tenho para passar para vocês, tá? Os povos árabes foram de extrema importância para a civilização e é um conteúdo sequência, né? É um conteúdo sequência. Por quê? Porque você tem o Império Bizantino que fica nessa região aí né? Que fica aí nessa região onde os povos árabes acabaram se desenvolvendo sua cultura, tá? Outra coisa interessante aí que a gente viu também sobre o Império Bizantino, que muitas igrejas que eram cristãs, tá? Como a capela da Igreja da Santa Sofia, hoje
ela é uma mesquita, né? Então, muitas igrejas que eram cristãs acabaram se tornando igrejas islâmicas, né? Se acabaram se tornando mesquita, tá? Pessoal, é isso aí. Então, o conteúdo da nossa aula, o conteúdo dessa ficha de atividade que vocês vão estar fazendo aí, vai aí da página 68, tá? Que fala do Império Bizantino, e vai até a página 85, e até 86 vocês vão encontrar alguma coisa aí sobre um pouco a mais sobre o legado dos povos árabes, beleza? Então, essa aí é a nossa aula de revisão de hoje, tá? Tô torcendo para que tudo isso acabe logo e a gente se encontre lá na nossa escola, todo mundo junto. Beleza, pessoal? Um beijão para todos e continuo orando para a gente estar logo junto, tá? Tchau, fiquem com Deus.